Fala, meus queridos! Professor Adilson aqui para a gente estar dando continuidade às nossas aulas de geografia. Hoje a gente vai começar a trabalhar sobre o relevo do planeta Terra. Vamos começar a entender um pouquinho como é que funciona isso, né? Primeira parte do nosso estudo sobre relevo, a gente vai compreender quem são os agentes internos da formação do relevo terrestre. Eu dividi essa aula em parte 1 e parte 2 porque nós vamos estar trabalhando primeiro os agentes internos e logo após os agentes externos e os tipos de relevo, beleza? Os principais tipos de relevo. Para dar início aí às nossas aulas sobre... Primeiro a gente tem que entender que os desnivelamentos que ocorrem na crosta são resultados de lentas mudanças, né? Desnivelamentos na crosta terrestre. A gente já estudou aí as camadas da Terra, né? O núcleo, o manto e a crosta. A gente vai ter que entender que o relevo é a camada superficial da crosta terrestre, é a parte onde nós estamos. Salvo quando ocorrem manifestações internas na crosta, beleza? Ou seja, o relevo são as formas que a superfície da Terra tem. Agentes modeladores são os agentes que geram a modificação nessa forma de relevo. Aí tem aí umas das representações, né, das principais estruturas de relevo da Terra. Nas nossas próximas aulas a gente vai estar observando cada uma delas, eu vou dar alguns exemplos, mas inicialmente é para vocês estarem observando essa imagem, vendo quais são as principais formas de relevo e nas próximas aulas a gente vai estar estudando especificamente cada uma delas. Só que antes de estudar cada uma delas, eu acho importante a gente entender como elas são formadas. O relevo resulta da ação de dois grupos de força que atuam sucessiva e simultaneamente, que são os agentes do relevo. São os agentes internos e os agentes externos. Os agentes internos a gente também chama de agentes endógenos e os agentes externos também são os agentes exógenos, né, como a gente costuma falar. Essa aula a gente vai falar sobre os agentes internos de modificação do relevo, que são o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. Agentes internos de formação do relevo, ou as forças endógenas. Denominam-se agentes internos as forças que ocorrem dentro da crosta terrestre, ou seja, agentes internos são aqueles que modificam a superfície, mas eles se originam dentro da crosta terrestre. Os principais agentes são o tectonismo, os abalos sísmicos e o vulcanismo. A gente vai falar agora individualmente de cada um deles. O tectonismo, também denominado diatrofismo, né? Distorção, é o conjunto de movimentos lentos que acontecem na crosta terrestre, provocando deformações nas rochas. Entre os movimentos tectônicos, distinguem-se de duas formas: a epirogênese, que é quando ocorrem os movimentos verticais da crosta, e a orogênese, que é quando acontecem os movimentos horizontais. Verticais, né? Horizontais. Tudo relacionado à estrutura da crosta terrestre. Aí eu tenho uma imagenzinha que mostra um pouco como o tectonismo atua. Vocês lembram a nossa aula sobre as camadas da Terra, que a gente falou sobre o manto, que o manto tem grande influência sobre a movimentação das placas tectônicas. Então a gente entende que grande parte do tectonismo ele advém da tectônica de placas. E a tectônica de placas é ativada, né, vamos dizer assim, por causa dos movimentos que acontecem dentro do manto da Terra. Beleza? As correntes de convecção. Aí tem alguns exemplos aí de relevos se formando por causa das atividades tectônicas. Você tem ali na crosta continental uma cordilheira de montanhas ali, sendo formada ali pela crosta oceânica e pela crosta continental, que estão ali naquele movimento onde um vai na direção do outro. Beleza? Nós temos ali uma fossa oceânica sendo aberta no movimento divergente. Os movimentos das placas tectônicas têm a capacidade de alterar a superfície da Terra, sejam elas se chocando ou se afastando. A superfície é modificada de acordo com a movimentação dessas placas. Tem aí um mapinha, né, com os principais movimentos realizados pelas placas tectônicas, A, B e C, né? Movimento convergente, movimento divergente, o movimento transcorrente, né, que são os três principais movimentos que as placas tectônicas geram. Esse movimento de tectonismo tem a capacidade de estar formando o relevo aonde ele estiver acontecendo, formando e transformando. A gente costuma dizer que o relevo da Terra ele é um relevo muito dinâmico, porque ele está sujeito a constantes transformações com o passar dos anos, com o passar do tempo. De uma hora para outra, pode surgir uma montanha, pode abrir uma fossa oceânica, tudo de acordo com as forças que as placas tectônicas vão atuar naquela área.
O vulcanismo, né, que é outro agente endógeno, é a manifestação interna da crosta terrestre que, em função das altas temperaturas e pressões, provoca a subida do material magmático. Ou seja, é quando o magma lá do interior da Terra ele chega aqui à superfície. Acontece que quando esse magma ele chega à superfície, ele tem a capacidade de modificar o relevo aonde ele estiver surgindo, porque o magma nada mais é do que rocha derretida, devido às grandes pressões e temperaturas no interior da Terra. Quando essa rocha ela se expele, né, se expande pela superfície da Terra, quando acontece o processo de resfriamento dessa rocha, surge uma nova forma de relevo. Pode estar surgindo uma ilha, por exemplo, pode estar aumentando um cume vulcânico. Mais um exemplozinho aqui. Eu tenho aí para vocês um mapa, de novo, um mapa das placas tectônicas, e vocês podem notar que nesse mapa tem umas bolinhas vermelhas. Todas essas bolinhas vermelhas são vulcões ativos conhecidos. Vocês podem notar que a atividade vulcânica, ela acontece sempre ali, ó, no limite entre duas placas tectônicas. Ela acontece ali com mais intensidade. É o local onde as placas tectônicas, elas se encontram. Devido a isso, você tem uma grande movimentação. E o fato de serem duas placas tectônicas, existe uma falha entre elas. Essa falha normalmente é o agente de formação dos vulcões. Dos 450 vulcões ativos no mundo conhecidos, né, os 450 vulcões que a gente conhece, 75% deles se localizam no Oceano Pacífico, numa região que a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico, ou Anel de Fogo do Pacífico. É a região do planeta Terra onde você encontra as maiores atividades tectônicas. É onde acontecem mais terremotos, mais vulcanismos e mais sismos. É a área do planeta onde acontece mais desse tipo de atividade geológica. Eu dou um exemplo para vocês, né, já que a gente está falando de vulcões, tem que estar pelo menos umzinho de exemplo. O exemplo que eu trouxe aí é o Kilauea, que é um vulcão localizado no Havaí. E ele é conhecido hoje, né, como o vulcão mais ativo do mundo. Ele é um vulcão considerado jovem, porque ele tem cerca de entre 300 e 600 mil anos de existência só, e toda a capacidade destrutiva dele é muito grande. Quando o Kilauea entra em erupção, normalmente a área geográfica atingida é muito grande. Por causa da grande quantidade de fumaça que ele lança na atmosfera, outras áreas do globo, às vezes, têm até o seu tráfego aéreo interrompido por causa das consequências da erupção do Kilauea, que é o vulcão ativo mais conhecido aí do mundo. Localizado no Havaí, América Central. E Pacífico, né? Faz parte ali do Círculo de Fogo do Pacífico. Abalos sísmicos, né, que são os terremotos e os maremotos, que são a representação que a gente mais tem. Não vou dizer que a gente tenha contato porque a gente está no Brasil, mas é a que a gente consegue ver, né, definitivamente a ação dos agentes internos. Porque o terremoto ele tem a capacidade destrutiva muito grande. São os movimentos naturais da crosta terrestre, que se propagam por meio de vibrações. É a crosta terrestre vibrando. E ocorrem por causa de três formas principais. O desmoronamento interno dentro da crosta, que é quando a própria crosta desmorona dentro dela si. O vulcanismo e as áreas de limite de placa tectônica. Olha os limites da placa aparecendo novamente aí. Eu tenho aí para vocês o mapa das zonas sísmicas. O mapa de baixo representa as áreas do mundo com maior quantidade de terremotos, que por um acaso são as mesmas áreas que você tem o encontro das placas tectônicas. Onde tem encontro de placa tectônica, você vai ter vulcanismo, você vai ter terremoto. Beleza? Porque são as áreas mais sujeitas à movimentação. E são as áreas que sofrem os efeitos das movimentações das placas tectônicas com mais intensidade. E onde é que entra o Brasil nisso, né? Eu gosto de dar o Brasil como exemplo. Nesse mapa você pode observar que o Brasil, né, o território brasileiro, ele está quase ao centro aí da placa sul-americana. Isso faz com que o Brasil esteja longe das áreas aí de limite. Está longe dos lugares da placa onde a placa sul-americana encontra outras placas tectônicas. Olha o exemplo ali da placa de Nazca. A placa sul-americana e a placa de Nazca, elas fazem um movimento onde elas vão uma na direção da outra. A formação da Cordilheira dos Andes está relacionada a isso. Mas o Brasil está distante desse limite, está distante desse encontro. É por isso que a gente não tem terremotos no território brasileiro causados aí pela proximidade com as bordas da placa tectônica, porque o território brasileiro está localizado quase ao centro da placa tectônica sul-americana.
Aí temos também os maremotos, né, os tsunamis, que nada mais são do que terremotos que acontecem no fundo do oceano. Quando ocorre um terremoto no fundo do oceano, a movimentação da placa oceânica, toda aquela massa de água acima daquela movimentação, ela tende a se mover. E essa movimentação da água que gera aquelas ondas, né, que invadem as partes continentais, causando destruição. O movimento e o choque entre as placas tectônicas, a atividade vulcânica e até mesmo o deslizamento de terra no fundo do oceano causam agitações nas águas. Beleza? Aí tem uma consequência, né, que o maremoto faz. Quando uma grande onda de água ela encontra uma área urbanizada, a tendência é que ela invada o continente e cause destruição por onde ela passa. Normalmente as sociedades elas não estão esperando que uma onda gigante vá atingir. Aí tem alguns exemplos, aí, umas imagens aí. A primeira está mostrando o maremoto tsunami que aconteceu na Indonésia e o segundo é uma parte do maremoto que aconteceu no Japão. Beleza? Os terremotos, né, que são a representação que a gente vê aí no cinema, a gente vê falando nos noticiários com alguma frequência, são a principal forma que a gente vê que a Terra é um elemento dinâmico, está sempre se transformando. Ela sozinha, naturalmente, o planeta Terra ele tem a capacidade de se transformar. Terremotos também são chamados de abalos sísmicos. São tremores passageiros, né, porque os terremotos eles tendem a acontecer várias vezes, mas não constantemente. Que ocorrem na superfície terrestre, e esse fenômeno natural pode ser desencadeado por fatores como a atividade vulcânica pode gerar um terremoto, as falhas geológicas nas placas tectônicas podem gerar um terremoto, e principalmente, né, que são os terremotos mais famosos, o encontro ali de duas placas tectônicas. Aí tem uma imagem de uma área urbana que foi atingida por um terremoto e teve essa destruição aí, o desmoronamento de vários e vários prédios na área. Quando a gente fala de terremoto, a gente tem que se ligar de duas coisinhas, né? Existe o epicentro e o hipocentro. O hipocentro é onde o terremoto começa, normalmente lá no interior da Terra. É onde as duas placas tectônicas elas geraram seu atrito. E o epicentro é o ponto exato onde o terremoto se manifesta na superfície da Terra. Então, quando a gente fala que o epicentro do terremoto foi tal lugar, foi porque ali que a superfície foi atingida diretamente pelo terremoto, mas ele não começou ali. Ele começa no interior da Terra, lá no hipocentro. Diferenciem isso daí. Epicentro de hipocentro. É muito importante entender a diferença. Até mesmo para a gente, de repente, entender umas reportagens de TV que falam sobre terremotos. Beleza? E quando a gente fala de terremoto, é impossível a gente não falar do Japão, né? Que é um dos países do mundo mais atingidos por terremotos. Acontecem terremotos praticamente quase todos os dias do ano no Japão, só que com intensidades variadas, intensidades diferentes. A principal explicação disso, essa imagem está representando para vocês, que o Japão ele está no encontro, né, no limite de três placas tectônicas distintas. A placa das Filipinas, a placa do Pacífico e a placa euroasiática. E o Japão está exatamente ali onde as três se encontram. Então os movimentos gerados por essas três placas tectônicas, os variados movimentos que elas fazem, atingem diretamente o território japonês. E o território japonês hoje, por mais que ele seja adaptado, né, por eles terem feito muitos estudos geológicos, muitos estudos sísmicos, ainda assim é atingido por terremotos que nem eles mesmos conseguem estar preparados para isso. Por mais que a engenharia japonesa já tenha aprendido a lidar com os terremotos, é impossível você controlar a manifestação de uma força da natureza tão grandiosa quanto a força das placas tectônicas. Beleza? E, finalizando, né, o sismógrafo é o instrumento que os cientistas utilizam para medir a intensidade dos terremotos. A intensidade dos terremotos são medidos pela escala Richter, que vai de 1 a 9. Terremotos de grandíssima intensidade que a gente tem registro chegaram no máximo 8 pontos na escala Richter, 8.9, 8.5, que são já desastrosos. Terremotos menores acontecem com mais frequência em variadas regiões do mundo, que podem ou não causar destruição, mas um terremoto de grandes magnitudes está fadado sim a causar grande destruição e trazer grandes problemas à sociedade. Com isso, meus queridos, a gente encerra aí a nossa aulinha de geografia de hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo de hoje. Até a próxima aula aí, um forte abraço para vocês.